Oi pessoal, tudo bem? O neoliberalismo é uma nova fase do capitalismo. O imperialismo na era neoliberal pode se caracterizar pela hegemonia dos Estados Unidos, que drena fluxos enormes de rendas do resto do mundo. Mas nesse domínio é abalado pelos desequilíbrios externos crescentes do país, em especial a expressão de uma onda extraordinária de consumo por parte das famílias. Teve início a partir principalmente da Segunda Guerra Mundial, tentando recuperar as ideias de uma sociedade livre, ou seja, de um mercado aberto, fazendo uma crítica ao modelo chamado de keynesianismo, que defendia a participação do Estado no que diz respeito às suas responsabilidades sociais, auxiliando no desenvolvimento da economia e benefícios trabalhistas. Os teóricos neoliberais acreditavam que a peça fundamental da economia de um país era o controle de preços. Seria necessário que o Estado mantivesse o equilíbrio dos preços através da estabilização financeira e monetária, com a adoção de políticas econômicas anti-inflacionárias e cambiais. A liberdade econômica continuaria a existir e o governo teria a função de combater os excessos da livre concorrência e o controle dos mercados pelos grandes monopólios econômicos. O pensamento liberal do final do século XX, comumente denominado de neoliberalismo, apareceu em contraposição às políticas keynesianistas e sociais-democratas que estavam sendo implementadas nos países centrais. Inicialmente, surgiu de uma forma tímida, por meio da divulgação de textos como O Caminho da Servidão, de Friedrich Hayek, de 1944, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, de Popper, em 1945. Na década de 1960, outras publicações se seguiam, dando sustentação a essa perspectiva, como Os Fundamentos da Liberdade, do Hayek, em 1960, e O Capitalismo e Liberdade, do Milton Friedman, publicado em 1962. Contudo, a crise global iniciada e a crise do petróleo em 73, a onda inflacionária que se seguiu na década de 1980, levou ao declínio do estado de bem-estar social, associado ao colapso do socialismo real, simbolizado pela queda do Muro de Berlim em 1989, que permitiu uma ampla ofensiva do pensamento liberal, traduzido no projeto neoliberal desde o final do século. O neoliberalismo consiste em uma reação teórica e política contra o Estado intervencionista, opondo-se fortemente a qualquer forma de planejamento da economia. Condena toda ação do Estado que limite os mecanismos de mercado, denunciando-as como ameaças à liberdade, não somente econômica, mas também política. Para os teóricos neoliberais, a razão é incapaz de reconstruir a ordem social. Portanto, o uso de qualquer forma de planejamento na economia seria consequência de um equívoco teórico, devendo-se permitir que a ordem espontânea do mercado se manifeste livremente. Esses teóricos tiveram como principal discípulo no século XX Friedrich Hayek, e como representante mais emblemático foi o Milton Friedman, o pai do neoliberalismo. O pensamento neoliberal foi singularizado no denominado receituário do Consenso de Washington, expressão que emergiu a partir do encontro realizado em novembro de 1989 na cidade de Washington. Foi realizada uma reunião entre funcionários do governo americano e especialistas em assuntos latino-americanos. Além de representantes dos organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e alguns economistas liberais, com o objetivo de realizar uma avaliação das reformas econômicas empreendidas
defendidas nas décadas anteriores nos países da América Latina. As ideias neoliberais foram inicialmente implementadas na Alemanha Ocidental. Já o Chile foi um dos primeiros países do mundo a adotar o neoliberalismo, assim como o Reino Unido. O neoliberalismo também fez parte da história do Brasil. A essência do pensamento neoliberal baseia-se na defesa do livre curso de mercado, colocando-o como mediador fundamental das relações societárias no Estado mínimo como alternativa e pressupostos para a democracia. O movimento neoliberal defendia a tese de que a crise das décadas de 70 e 80 decorria do mau funcionamento do Estado. Confira as principais características do neoliberalismo: pouca intervenção do Estado no mercado de trabalho, a política de privatização de empresas estatais, ou seja, a privatização de todos os setores da economia nacional, desregulamentação do sistema financeiro, transferência de serviços públicos ao setor privado, abertura da economia para a entrada de empresas multinacionais, defesa dos princípios econômicos do capitalismo e também ênfase na globalização. Consequências do neoliberalismo: desigualdades sociais, desemprego, economia instável, salários baixos, fluxo de capital invertido, dependência do capital internacional, principalmente nos países mais pobres e menos desenvolvidos. No Brasil, o neoliberalismo foi introduzido associado ao discurso da necessidade de modernização do país, que se iniciou no governo de Fernando Collor de Mello em 1989 e se aprofundou nas décadas de 1990 e 2000, no governo do FHC. No primeiro governo, com ênfase nas reformas econômicas, na privatização das empresas estatais e nas políticas sociais focalizadas. No segundo, o aprofundamento desses aspectos e modificando substancialmente a estrutura do Estado por uma ampla reforma. Foram definidas as diretrizes da reforma e a nova configuração que o Estado brasileiro deveria assumir. A estratégia de privatização encorajada por ideais neoliberais não foi seguida em todos os países. Ao contrário do Brasil, a China e Índia, países que têm mostrado um crescimento considerável nas últimas décadas, adotaram tais medidas de forma restritiva e gradativa. Nesses países, o investimento de grupos econômicos foi feito em parceria com empresas nacionais. Pessoal, hoje eu fico por aqui. Se você gostou dessa videoaula, deixe um like, se quiser deixe seu comentário e também se inscreva no meu canal. Forte abraço! O neoliberalismo é uma nova fase do capitalismo. O imperialismo